Muito bom dia a todos vocês. Nossa, eu já estou chorando desde o começo do culto, eu não estou enxergando ninguém aqui. Meus olhos estão embaçados e com essa nova luz aqui, que ficou maravilhosa aí depois do que fizeram aí, a gente está muito feliz com isso. Mas eu quero começar com uma oração nesta manhã. Nós acabamos de ouvir e cantar uma oração. Fala comigo, Senhor. E nós só viemos aqui hoje, nesta manhã de domingo, para ouvir a Tua voz. Senhor, censura os meus pensamentos, a minha inteligência, a minha memória e a minha palavra, e faz prevalecer a Tua verdade. Fale o Senhor mesmo ao nosso coração nesta manhã. É o que pedimos em Teu nome e para a Tua glória, Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós estamos chegando no nosso último estudo sobre ressurreições na Bíblia. E hoje nós vamos ver assim como termina tudo. Hoje é o último capítulo. Por isso, o título dessa mensagem foi A Ressurreição do Fim do Mundo, porque realmente é o dia do juízo final. É o último juízo, é a última ressurreição, é o fim de tudo e o começo da eternidade. E o que vai acontecer nisso tudo? Eu tenho dito para vocês que eu não estou tentando aqui, de forma nenhuma, defender qualquer escola de interpretação da Bíblia. Nós não estamos fazendo um estudo apologético. Embora que algumas coisas eu tenho mostrado a razão daquilo que eu creio e colocado diante de vocês essa compreensão das Escrituras. Mas o que tem prevalecido, e eu tenho repetido todos os domingos, antes de começar a falar sobre o assunto do dia, que aquilo que eu mais creio na profecia bíblica, aquilo que é a verdade maior, a verdade fundamental, está expresso nessas palavras que eu tenho colocado cada domingo. Em algum tempo real, em algum lugar específico, de alguma forma, cada uma das profecias da Bíblia ou já se cumpriu, ou está se cumprindo, ou ainda se cumprirá. Esta é a verdade que se sobrepõe a qualquer tipo de compreensão daquilo que está neste livro. Porque Jesus mesmo disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. O que Deus prometeu, Deus vai fazer. O que Deus falou, Ele vai cumprir. Eu quero colocar na tela um resumo daquilo que nós já temos feito. E eu espero que vocês consigam enxergar. Eu estou sem a minha lente, então, e sem o meu óculos para entender aqui o meu, mas espero que vocês consigam entender. Eu não estou colocando isso na tela para defender uma proposta de interpretação da profecia bíblica, não é isso. Eu só quero que vocês compreendam aonde nós localizamos as ressurreições que aparecem na Bíblia. Então você tem lá do lado esquerdo do gráfico, você tem a cruz de Cristo, que é como nós ouvimos aqui hoje, cantamos, é o centro de tudo. E Jesus mesmo disse, né? O Filho do Homem será levantado e todos se voltarão para Ele. Tudo no mundo está ligado à cruz de Cristo, o de antes e o depois.
né? E ali, depois da cruz de Cristo, na época da cruz de Cristo, na ressurreição, nós temos a primeira grande ressurreição, que eu chamei no primeiro dia de a mãe de todas as ressurreições, que foi a ressurreição de Jesus, do próprio Jesus. E, junto com Jesus, aquilo que provavelmente a Bíblia tenha chamado de primícias, que são os primeiros frutos, que foram aqueles que ressuscitaram junto com ele no dia que ele ressuscitou e apareceu para muitos, especialmente, está mencionado na Bíblia, lá na cidade de Jerusalém. Depois da cruz e da ressurreição de Cristo, vem a época da igreja, que é essa época que nós estamos vivendo, a época do Evangelho da Graça, a época de se pregar o Evangelho a todas as nações, até os confins da terra, para que todo aquele que nele crê em Jesus tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho, baseada na ressurreição de Jesus, que venceu a morte, que pagou os pecados e que ressuscitou dos mortos, ganhando em nosso lugar a vida eterna e oferecendo para nós o perdão dos pecados e a vida eterna. Esse é o período da igreja. Esse é o período que Deus separou para a pregação deste Evangelho da Graça, explícito, simples, que qualquer criança pode entender. Mas um dia isso também terminará. A oportunidade de o homem decidir, ela vai ter etapas que Deus vai marcar com uma intervenção da sua parte. E a próxima grande intervenção vai ser a volta de Cristo. Especialmente a volta de Cristo para arrebatar a sua igreja, para pegar para si a sua igreja. Ele comprou a igreja com a sua morte na cruz. Mas um dia ele vem buscar a igreja para ele. Ele ainda não casou com a igreja, nós somos a noiva de Cristo. Mas ele vem nos buscar para as bodas do Cordeiro. Ele vem nos tomar para si mesmo, para estarmos para sempre com ele. Nesse dia, todos os crentes, todos os salvos, todos aqueles que creram em Jesus, que já morreram, vão ressuscitar. É a ressurreição da igreja. E aqueles crentes que estiverem vivos naquele dia, se fosse hoje, por exemplo, seríamos nós. Esses crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar, vão ser transformados e levados junto com os mortos ressuscitados para o encontro com Jesus nos ares. Esta é a ressurreição da igreja. Depois, tem um tempo terrível que a Bíblia chama, e aí você pode contar como for, mas a Bíblia coloca como uma tribulação que nunca houve e compara com outras guerras e outros períodos e diz que nada chegou perto daquilo que ainda vai haver em termos de tribulação, de sofrimento e de catástrofes aqui neste mundo. No fim deste período, Jesus vai voltar para esta terra, não por encontro lá nos ares com a igreja, mas aqui. Diz a Bíblia que vai pisar no Monte das Oliveiras, com os seus pés. Ele vai voltar para esta terra, para cá, para este mundo. E naquele dia, ele vai vencer as nações que estiverem reunidas para destruir o seu povo, daqui da terra, Israel, e haverá uma ressurreição dos crentes, dos que tiveram fé em Deus, de todo o Antigo Testamento, para entrarem na posse do novo reino de Davi. Eu vou depois falar alguma coisa sobre isso, que a gente chama de milênio, porque a Bíblia menciona 1000 anos. Mas eu vou dar alguma explicação sobre isso depois. Então é essa ressurreição dos salvos do Antigo Testamento. Depois se passa esse período do reinado de Cristo, e então tem o último e derradeiro juízo, que na Bíblia é chamado de o grande trono branco. E neste grande trono branco vai acontecer esta ressurreição do fim do mundo. E será a ressurreição de todos aqueles que não creram em Deus
durante toda a existência da humanidade. Esses não vão ressuscitar em nenhum outro período antes. Eles só vão ressuscitar ali, quando é o juízo final e quando haverá o fim deste mundo e a criação dos novos céus e da nova terra. Então isso apenas para a gente localizar como que essas ressurreições estão mencionadas na Bíblia. Hoje, o que nós vamos tratar especificamente é a ressurreição do fim do mundo. E eu quero fazer isso analisando brevemente com vocês 4 textos bíblicos que vão responder 4 perguntas a respeito deste assunto. A primeira pergunta é: o que é o lago de fogo? E aqui nós talvez tenhamos várias outras perguntas a respeito disso. A Bíblia fala de Sheol. Sheol é uma palavra hebraica que fala que é o lugar dos mortos em sofrimento. A palavra grega para isso que a gente encontra em algumas Bíblias é Hades. Hades é simplesmente a tradução grega do que significa Sheol. Em português, quase que geralmente essas 2 palavras são traduzidas por uma palavra genérica que significa inferno, que é um lugar de sofrimento sem fim. A figura ilustrativa, tanto de Sheol, que é a palavra hebraica para o Antigo Testamento, e a palavra Hades, que é a palavra grega para o Novo Testamento, é aonde queimavam todo o lixo de uma cidade. Às vezes chamado aqui, em alguns projetos aí de lixo, de aterro sanitário. Esse fogo do lixo de uma cidade era um fogo que não terminava nunca. Mesmo que você não visse chama por cima, aquele lixo estava fumegando o tempo todo e saindo fumaça, em colunas de fumaça, mostrando que aquele era um fogo que não terminava. Essa é a figura do que a Bíblia chama de Sheol ou de Hades, ou que nós chamamos em português de inferno. Só que o inferno, nós vamos ver, ele não é exatamente o lugar final daquelas pessoas que vão ser condenadas pela sua falta de fé, pela sua recusa em crer a Cristo, pela rejeição do Evangelho. O próprio inferno, este lugar que é simbolizado por esse lixo fumegante que não apaga nunca, vai ser lançado no que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre. Mas vamos ver isso. Marcos capítulo 9, versículo 43 diz assim: se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a, porque é melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Falando da questão do fogo e do inferno. Agora, lago de fogo e enxofre, que é o lugar final, onde a Bíblia diz que a própria morte e o próprio inferno serão lançados. O lago de fogo e enxofre é um lugar da eternidade, aonde não tem ninguém até agora. Ninguém foi jogado para lá. Esse é o destino eterno. Esse é o lugar onde todos aqueles que morreram sem Cristo, morreram sem fé, escolheram viver sem Deus, desprezaram a palavra de Deus, eles vão ser eternamente colocados e jogados nesse chamado lago de fogo e enxofre, onde o inferno vai ser jogado e onde a própria morte vai ser lançada também. Como diz o texto, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
Um outro texto lá de Apocalipse diz assim, versículo 19, capítulo 19. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome da besta, em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois, a besta e o falso profeta, os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. As primeiras duas pessoas que vão experimentar as amarguras desse lago de fogo e enxofre serão o falso profeta e a besta deste período profetizado, ou de qualquer outro período que você imaginar, vão ser lançados nesse lago de fogo e enxofre. O diabo, diz o texto, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, o lago que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Os 3 primeiros habitantes deste lago de fogo e enxofre serão o falso profeta, a besta e o próprio diabo, que serão lançados lá. E vão ficar lá, como diz o texto bíblico, atormentados dia e noite para todo sempre. Aquela figura que se tem de que o diabo está no inferno, lá com o tridente dele, com uma chama, com uma coisa para ficar picando os outros, todo feliz porque ele está vendo todo mundo lá no inferno, isso é mentira, isso é balela. A Bíblia não diz isso. O inferno é um lugar de sofrimento, inclusive para o diabo, inclusive para a besta e para o chamado falso profeta. Essa trindade maligna, a malíssima trindade, são os primeiros que serão jogados nesse lago de fogo e enxofre. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 25, e acompanhe por favor esse texto, Mateus 25, o versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Gente, esse texto é muito importante, porque a Bíblia ensina que Deus não criou o inferno para nós. Nem o inferno, nem o lago de fogo. Deus nunca planejou que o homem fosse lançado no inferno. Deus nunca quis, nunca pretendeu que o homem fosse jogado no inferno, que o homem fosse eternamente condenado a estar separado dele. O inferno foi sim criado, o lago de fogo foi sim criado para o diabo e os seus anjos. Mas por que os homens vão para lá? Porque os homens escolheram seguir o diabo e os seus anjos. Isso começou com Adão e Eva, quando entre seguir o que Deus disse e seguir o que a serpente disse, Adão e Eva escolheram seguir o que a serpente disse. E desta forma o pecado entrou na humanidade, no DNA da humanidade. Faz parte da nossa natureza humana ser pecador. E todos os pecadores que seguiram o diabo estão destinados ao fogo eterno, ao inferno. Nenhum homem viveu nesta terra que não nascesse destinado para o fogo eterno. Mas a cruz veio para nos salvar. Jesus morreu para pagar os nossos pecados e nos livrar da morte.
e do inferno eterno. Em Cristo, o nosso nome está escrito no livro da vida e não da morte. Em Cristo nós somos salvos e não condenados. A Bíblia diz que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. O inferno não é para nós. O inferno é só para quem decide seguir o diabo e seus anjos. Para quem se recusa a seguir a Cristo. Há uma segunda pergunta. O que é um milênio? Porque o texto fala que esse grande trono branco vai vir depois deste milênio. Em Apocalipse capítulo 20, essa expressão aparece 7 vezes. O significado dessa expressão, 1000 anos, ele pode ser simbólico. Pode se referir a muitos dias, talvez muito mais do que 1000 anos. É muito interessante, né, que na cultura do negro espiritual americano, existe uma expressão que fala de 10.000. Nós cantamos um cântico que fala sobre 10.000 razões. E a própria música muito famosa, Amazing Grace, uma música americana, um negro espiritual, fala a respeito de 10.000 anos que ele vai querer estar na presença de Jesus. Os 10.000 anos seriam como uma introdução na eternidade. Então é bem possível que esses 1000 anos, sejam eles de 1000 anos mesmo, ou não, que esses 1000 anos signifique o começo, a introdução do reinado de Cristo sobre todos aqueles que creem nele. Do reinado de Cristo na criação, nesta terra, nos céus, na natureza, em tudo que existe. E nós não estamos acostumados a ver isso, porque nós nos concentramos no fato de que Jesus Cristo morreu como o Cordeiro de Deus, que veio para pagar os nossos pecados. Mas a verdade é que esse Cordeiro de Deus, ele também é leão da tribo de Judá. Ele veio como cordeiro e foi morto numa cruz, foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Mas ele vai voltar como leão da tribo de Judá. Ele vai voltar como rei. Ele vai voltar como aquele que governa. Ele vai voltar como aquele que domina o mundo inteiro, toda a natureza. Nada escapará do seu reinado. Então eu não brigo por 1000 anos. Se alguém quiser 1001 anos, para mim não tem problema nenhum. 999 eu já não gosto muito, porque diminui um ano, né? Eu preferia 1000. Mas se for 1000, 2000, 5000, 10.000, 1 milhão, tudo bem. Seja como for, haverá um período grande que Cristo vai reinar aqui nesta terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida, como nós vimos no domingo passado. A segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Vão reinar com Cristo, dure quanto durar 1000 anos. Se for 1000 anos, está bom. Se for mais de 1000 anos, está bom também. A verdade é que haverá esse período em que todos aqueles salvos por ele serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante aquele período. Eu não vou tratar do assunto de milênio, que não é o nosso propósito, mas eu quero ler um texto e fechar essa pergunta sobre o que é o milênio, que está em Isaías capítulo 11. Gostaria que vocês prestassem muita atenção. Eu vou ler e fazer alguns comentários enquanto a gente está lendo. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência,
nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Olha que coisa interessante, gente. A gente tem aí sistemas políticos inteiros que querem defender os pobres e querem dominar o mundo só porque dizem que vão proteger os pobres. Quem realmente vai tomar decisões em favor dos pobres é Jesus. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca matará os ímpios. Ele vai punir toda a impiedade. A tolerância de Jesus para com o pecado, a corrupção, a impiedade, a imoralidade é zero. Tolerância zero no reinado de Cristo sobre essa terra. O ímpio não terá a sua vez. Versículo 5, a retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. E agora vejam como ele vai restaurar a natureza sofrida, escravizada pelo pecado do homem, será liberta por Cristo. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos. Leão pastando, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, os seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Só duas afirmações finais sobre o milênio. Isso que nós lemos, que eu saiba, nunca se cumpriu. Ainda. Nunca se viu o que está escrito aqui. Mas eu vou dizer para vocês, se está escrito aqui, um dia vai se cumprir. Um dia vai se cumprir, exatamente como está escrito aqui na palavra de Deus. Porque os céus e a terra passarão, mas o que esta palavra diz não passará, sem ser cumprido. Terceira pergunta, o que é o fim do mundo? Essa semana eu estava com nem estou com meu celular aqui. Essa semana eu estava com meu celular e peguei uma última notícia ali, dizendo que os cientistas adiantaram o relógio para o fim do mundo em meio minuto, 1 minuto, uma coisa assim. Estava em 3 minutos antes do fim do mundo. Cientistas, não estou falando de crentes, nem religiosos, nem o Papa, nem o bispo, nem os pastores, ninguém. Os cientistas adiantaram o fim do mundo, dizendo que ele está mais perto do que nunca, e nós estamos realmente às beiras do fim do mundo. Eu gostaria muito de contradizê-los, não porque eu tenha qualquer capacidade, mas pelo que a Bíblia diz. O fim do mundo não vai acontecer como eles pensam. O problema do fim do mundo não é o novo presidente americano, nem o presidente da Rússia, nem o presidente do Irã e nem o Estado Islâmico. Ninguém, nenhum homem tem a capacidade, nenhum povo, nenhuma nação, nenhuma arma humana vai destruir este mundo. Haverá sim o fim do mundo, mas quem vai destruir este mundo foi quem o criou. Só ele é o dono deste mundo. Ele não deu autorização para ninguém destruí-lo. Inclusive, quando ele criou, ele colocou o homem para cuidar do mundo. Vocês acham que ele vai deixar o homem destruir o mundo? De jeito nenhum. Absolutamente não. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Quando fala deste grande trono branco, e que depois nós vamos ver, vai falar da grande ressurreição final, a ressurreição do fim do mundo. Olha o que diz o texto de Apocalipse, porque essa ressurreição é para esse grande trono branco. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu
fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Tamanha é a força desse juízo final, que a terra e os céus fugiram da presença daquele grande trono branco. Não conseguiram sobreviver a esta intervenção de Deus na história. Em Mateus capítulo 24, versículo 5, Jesus volta e diz: os céus e a terra passarão. Então ele está dizendo que a terra vai passar, o céu vai passar também, mas as minhas palavras não passarão. Lá em 2 Pedro nós temos a melhor descrição que existe a respeito deste fim de mundo. 2 Pedro capítulo 3. Ora, agora prestem atenção, olhem bem, gente, é só entender o que está escrito, é só ler o que está escrito, nas palavras que estão escritas. Não estou pedindo para ninguém de vocês ser um teólogo, ser um cientista, ser um estudioso, ser um doutor, ser um pegadeiro, não. Você sabe ler? Leia e observe, então escute ou pegue com os sinais dos intérpretes aqui, mas a simplicidade com que isso está escrito na Bíblia. Ora, os céus que agora existem e a terra. Dá para entender isso? Os céus que agora existem e a terra. É aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sabe. Pela mesma palavra, por esta palavra de Deus, pela ordem de Deus, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Haverá um dia em que Deus vai julgar os homens ímpios, e eles serão todos condenados e lançados no lago de fogo e enxofre. Versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por isso que para mim não adianta brigar por causa de tempo, Deus tem todo o tempo ao seu dispor. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual, e olhem agora, preste atenção, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos, gente, quem já estudou aquela tabela periódica de química, que são os elementos que a gente conhece, tudo que existe são aqueles elementos que fazem. Os elementos, olha o que ele diz, os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, haverá uma desconstrução, uma descriação da terra. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O dia do juízo final chegará. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados, aí que vem o fogo, serão desfeitos, e os elementos, todo elemento do que é feito, tudo que existe, abrasados se derreterão. E nós, gente, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa é a nossa esperança. O dia do juízo final chegará, mas nós estamos destinados ao novo céu e nova terra, e a eternidade com Deus.
A última pergunta: o que é essa ressurreição do fim do mundo? Nós já olhamos isso nos outros domingos, mas eu vou recordar isso. Apocalipse capítulo 20, versículos 12 em diante, menciona 7 vezes os mortos. Porque essa ressurreição não é só para quem morreu, não. É para quem morreu morto. E mesmo que ressuscite, vai ressuscitar morto. Morto nesse sentido é aquele que está separado de Deus. Essa é a ressurreição de todos que morreram sem Deus. Todos que morreram sem Deus não têm vida. Não têm vida eterna. Eles têm na sua própria natureza a morte eterna. Por isso a Bíblia só os chama de mortos. Todas as outras ressurreições foram os santos que ressuscitaram, foram os crentes que ressuscitaram, foram os salvos que ressuscitaram, foram os justos que ressuscitaram. Esses são os que vão ser salvos. Mas nessa ressurreição, só morto ressuscitou. Morto morrido. Morto sem vida. Mesmo ressuscitado. E por que serão ressuscitados? Serão ressuscitados para enfrentar o dia do juízo final e ouvir a condenação para a morte eterna. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Quais são as nossas obras? Somos pecadores. Eles não têm perdão do pecado. Todos os pecados vão ser somados. E o salário do pecado é a morte, e a morte eterna, segunda morte, separação de Deus. Por isso os livros das vidas deles vão ser abertos. Porque todos os pecados vão estar lá, nenhum deles está escrito em cima, perdoado, 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 perdoado. No nosso está. Porque o sangue de Jesus nos lavou de todo o pecado. Amém, queridos? Não há nenhum pecado nosso escrito no nosso livro de vida. Mas no livro de vida deles, todos os pecados estão escritos. Todos, sem faltar nenhum. E não tem perdão. Porque não creram no perdão de Cristo. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Essa é a grande ressurreição, a ressurreição de morto, que ressurge para ser morto de novo, ressurge para a morte, ressurge para a condenação, porque o nome deles não está escrito no livro da vida. Meus queridos, não haverá segunda chance depois desta morte. Esse texto termina dizendo que a morte e o Hades, o inferno, foram lançados no lago de fogo. E que esta é a segunda morte, a derradeira e final. E todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. A pergunta que não quer calar é se o seu nome foi escrito no livro da vida. Essa é a sua única chance. Nunca houve, nunca haverá outra. Porque isso vai decidir se você vai viver a vida eterna com Deus ou a morte eterna separado de Deus.
Hoje você tem essa oportunidade. Eu quero pedir que você preste atenção no que você vai ver e ouvir. E abra o seu coração para o que Deus vai falar com você. E que hoje, cada um que está aqui, tome a sua decisão. Preste atenção e deixe Deus falar com você. Eu sou Maria, eu sou Vanessa, eu sou José, eu sou João, eu sou você. Sou você, eu também sou você. Eu estou aqui para fazer do seu sentimento o meu sentimento. Eu também ouvi as mensagens sobre ressurreições. Eu também tive muitas dúvidas, mas também aprendi muitas coisas boas. E agora eu já sei a história até o final. Meu Deus, que final, meu Deus! E eu fico me perguntando o que eu vou fazer. Porque a mim me parece que a Bíblia revela 2 caminhos. A fé em Jesus, que nos oferece a vida eterna com Deus no céu, ou a descrença, que nos reserva o pior caminho, o pior destino. E eu? O que eu vou fazer? Eu já tive tantas oportunidades. Tantas, quando eu paro para pensar, tantas oportunidades por decidir por Cristo. Quando eu era pequenininha, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, na minha vida adulta. E eu sempre deixei para depois. Mas parece que na minha vida, a minha vida toda, sempre me trouxe até aqui. Diante da cruz. Eu já entendi, Senhor. Eu já entendi. Eu já sei quem o Senhor é. Eu já sei que o Senhor fez por mim. Ah, Deus, eu estou tão cansada de adiar, de deixar para depois, Deus. Senhor, eu já sei da cruz, eu já sei do amor, eu já sei do preço, eu já sei do sangue. Ah, Senhor, eu sei que agora eu preciso dar o passo, Senhor. Eu preciso dar o passo de fé, porque eu sei que todos os outros passos o Senhor já fez na minha direção. Senhor, eu não sei todas as respostas. Não sei, mas a tua palavra diz, eu sei lá em Romanos, eu não sei onde está, mas está lá em Romanos que diz, se com teu coração crer e com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Senhor, eu quero ser salva. Senhor, eu quero participar da primeira ressurreição, da ressurreição eterna, Senhor. Eu não quero mais adiar, eu não quero mais deixar para depois. Por favor, Senhor. Eu sei que o Senhor me vê. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me ouve. Deus, eu vou fazer uma oração agora do fundo do meu coração. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor, eu sei que eu sou pecadora. Eu sei, Senhor, eu sei que os meus pecados custaram a tua vida na cruz. Senhor, eu creio na mensagem da cruz. Eu creio, Senhor. Por favor, Senhor, escreva o meu nome, Senhor.
no livro da vida. Eu quero participar da primeira ressurreição, Senhor. Senhor, eu quero ser sua. E eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o Senhor da minha vida. Deus, por favor, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a ser uma discípula fiel por toda a minha vida, em toda a minha história, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu disse sim para Jesus. E eu continuo dizendo sim para Jesus. Talvez você nunca tenha feito isso. Hoje é o dia de fazer. Eu quero pedir que todos fiquem de pé. E qualquer pessoa que esteja aqui, que tenha ouvido essas mensagens ou que ouviu hoje, e que Deus tocou no seu coração, e você quer dar uma resposta para Ele dizendo: Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu vou pedir que você venha aqui à frente. Nós queremos orar por você e ajudar você a seguir Jesus. Esse é o dia. Chegue aqui à frente. Qualquer pessoa, jovem, adolescente, criança, adulto, idoso, homem, mulher. Quem hoje quer entregar a sua vida para Jesus? Estamos esperando você. Hoje pode ser o dia mais importante da sua vida. Um dia que seu nome vai ser escrito no livro da vida. E no dia do juízo final você não vai estar lá, porque você foi salvo por Jesus. Mas alguém quer chegar aqui? Eu vou fazer uma oração com vocês. Vocês já ouviram, inclusive, a oração que a Andréia fez. E o que eu vou pedir é apenas que se cumpra o que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua vida. E eu quero pedir que Jesus entre na vida de vocês, para todo sempre, para toda a eternidade. Vamos orar? Senhor Jesus, estas pessoas que decidiram crer no Senhor e entregar suas vidas em suas mãos, elas todas estão pedindo, e nós pedimos em favor delas, que o nome delas seja escrito no livro da vida, e que todos os seus pecados sejam lavados pelo sangue do Cordeiro, que sejam justificadas pelo sacrifício de Cristo na cruz, e assim como Cristo ressuscitou para a vida, um dia também elas ressuscitem para a vida eterna contigo. Senhor, dá-lhes do teu Espírito e do novo nascimento, e guia a vida de cada uma destas pessoas nos teus caminhos,
para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Meus queridos e queridas, Deus abençoe vocês. Nós temos algumas pessoas aqui que querem ajudar vocês, querem dar uma Bíblia para vocês, pegar o nome de vocês, orar por vocês. É coisa que nessa salinha do lado aqui, coisa de 5 minutos, enquanto nós terminamos o culto. O culto já está terminado. E pedimos para vocês acompanharem eles até ali. Que Deus abençoe a vida de vocês.